Então, bom dia. Nós vamos dar início à nossa sessão técnica de número 15. Nós temos 3 artigos completos para serem apresentados aqui. E o primeiro artigo, intitulado Ferramentas Pedagógicas e Ambientes Virtuais de Aprendizagem e a Taxonomia Revisada de Bloom, é de autoria da Selma Márcia Pontes Teixeira Rocha e do Romel Vladimir de Lima. O Romel, convido você para apresentar 20 minutos para apresentação e 10 de interação. Bom dia a todos. Esse trabalho é fruto da dissertação de Selma Pontes, sou orientador dela. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, uma parceria ampla da UERN e UFES, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural do Semiárido. Vamos ao início aqui da apresentação. Então, uma agenda aqui da apresentação, introdução às ferramentas, mapa de conteúdo, mapa de dependência, um referencial teórico, uma metodologia proposta, considerações finais. Bom, com o advento da internet, então a educação à distância, começou a ganhar um novo tipo de impulso, através dos ambientes virtuais de aprendizagem. Os AVAs, nós podemos, segundo Eliot, são cenários de ensinar e aprender que projeta e realça a experiência de aprendizagem de estudantes, por meio de computadores da internet. Com a popularização dos AVAs, o que tem acontecido é o surgimento de um grande número de ferramentas, Aqui o próprio congresso aqui é um exemplo disso, Várias ferramentas, várias experiências foram apresentadas, Essas ferramentas visam acompanhar, em geral, elas são voltadas para a avaliação do aluno, avaliação da aprendizagem do aluno, ou também para o acompanhamento, fornecendo recursos pedagógicos, etc. Mas existe a quantidade de ferramentas, o que a gente observa é que a quantidade de ferramentas voltadas para o planejamento, elas são poucas. Os AVAs, você não tem ferramentas que ajudem o professor a planejar a sua disciplina. Nesse sentido, nós pegamos 2 ferramentas cujo objetivo é ajudar o planejamento de disciplina, que são o mapa de conteúdo e o mapa de dependências. Então, em cima dessas 2 ferramentas, Selma se debruçou, e modificou e modulou uma nova forma de trabalhar esse mapa de conteúdo e mapa de dependência. Bom, o que são esse mapa de conteúdo e mapa de dependência? O mapa de conteúdo é um mapa conceitual que possibilita apresentar a disciplina ou curso, por meio de uma visualização gráfica do conteúdo e das relações existentes entre os mesmos. Então, qual é a ideia? O professor, ele se depara lá com o seu conteúdo programático, e ao passar esse conteúdo programático para um ambiente virtual de aprendizagem, ele vai fazer isso colocando quais são as relações que existem entre esses conteúdos. E isso se transforma num mapa conceitual, que nós chamamos de mapa de conteúdo, onde, além de mostrar o conteúdo, o aluno também mostra relações que existem entre esse conteúdo. Então, com isso, a informação torna mais significativa e pode prover um melhor aprendizagem ao aluno. O mapa de conteúdo ele é baseado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, e utiliza como ferramenta gráfica o mapa conceitual. O mapa aqui não apareceu. Bom, o mapa de dependência é também, o objetivo do mapa de dependência é introduzir objetivos educacionais dentro do mundo do ambiente virtual de aprendizagem, Então, qual é a ideia? A ideia é que o professor, para cada conteúdo trabalhado, o professor identifique qual o objetivo educacional que ele quer trabalhar. E para trabalhar esse objetivo educacional, a ferramenta utiliza a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom ela é uma taxonomia de 6 níveis. Esses níveis eles são hierárquicos,
né? Então, a ideia do mapa de dependência é que o professor defina qual é o objetivo que ele quer, né, que o aluno consiga alcançar, e quais são os objetivos necessários para se alcançar aquele nível, né? Então, isso também forma um elemento gráfico, né, mostrando o objetivo a ser alcançado e os objetivos necessários para se alcançar aquele objetivo. Bom, embora essas duas ferramentas, né, elas foram pensadas, foram desenvolvidas de forma a contribuir, tornar o planejamento do docente mais pedagógico, né? A gente observou que a metodologia de criação dessas ferramentas, basicamente, era apenas a interação do professor com o ambiente, né? Então, o professor, ao fazer um mapa de conteúdo, por exemplo, a ferramenta pedirá lá quantos conteúdos você vai trabalhar, qual a relação do primeiro conteúdo com o segundo, né? Então, isso não é muito pedagógico, né? Então, a gente começou a pensar em como melhorar o planejamento da disciplina, né? Então, o Selma apontou, né, que, olha, existe agora o mapa de conteúdo e o mapa de dependência, né? Por baixo a gente tem a taxonomia de Bloom. Existe a taxonomia revisada de Bloom, né? Uma coisa mais nova, mais recente. A taxonomia de Bloom já tem mais de 50 anos, né? Então, o pessoal já trabalhou novas metodologias em cima dessa taxonomia, né? Então, ela começou a se deparar em cima disso, né? Então, a taxonomia de Bloom é um sistema destinado a classificar objetivos educacionais, né? Classifica o pensamento de acordo com 6 níveis de complexidade cognitiva e sua estrutura hierárquica e cumulativa. Já a taxonomia revisada de Bloom, né, ele muda um pouco a característica conceitual da taxonomia, né? Porque divide a taxonomia em duas partes, né? Então, agora você passa a pensar a taxonomia da forma do conhecimento e do processo cognitivo. Sem essa... Bom, então a taxonomia tem a dimensão do conhecimento, né, trabalho de dimensão do conhecimento. Essa dimensão do conhecimento está diretamente relacionada ao conteúdo, e tem a dimensão do processo cognitivo, né, que aí a dimensão do processo cognitivo, ele trabalha a taxonomia anterior, né, porém ele modifica algumas formas de usar o verbo. Então, enquanto na taxonomia antiga, por exemplo, o nível mais baixo era conhecimento, na taxonomia nova, o primeiro nível é entender, né? Então, você muda, em vez de conhecimento, você passa para utilizar um verbo entender, né? Bom, essa nova estrutura da taxonomia revisada de Bloom, ela origina uma tabela bidimensional, né, para a classificação dos objetivos cognitivos e aprendizagem. Na minha apresentação, não sei porque aqui não está aparecendo os gráficos. Bem, mas essa tabela dimensional, né, mostra de um lado, né, uma coluna é a dimensão do conhecimento, que vai do metacognitivo, né, e vai subindo, né, só que esse subir, na verdade, é você diminuir de níveis, né, o metacognitivo é o nível mais alto, né, e esses níveis na dimensão do conhecimento, ele é hierárquico, né. Já a dimensão do processo cognitivo, não. Então, você vai de entender a sintetizar, analisar, e isso você não precisa trabalhar de forma hierárquica. Você pode escolher qualquer nível desse. Então, essa nova estrutura da taxonomia revisada de Bloom origina uma tabela bidimensional, né? Em cima dessa tabela que Selma trabalhou, né? Não está, a minha figura não está nem aparecendo aqui, não entendi porquê. Bom, então vamos lá. Então, o que foi que ela fez? Ela começou a pensar, como é que eu posso utilizar essa nova taxonomia revisada de Bloom para utilizar no mapa de conteúdo, no mapa de dependência, né, para usar no preenchimento do mapa de conteúdo, no mapa de dependência. Então, ela verificou o seguinte: o domínio do conhecimento, né, ele é hierárquico. Então, você, no domínio do conhecimento, trabalha justamente os conteúdos e ele é hierárquico. Então, aí já tem uma relação com o mapa de conteúdo, porque o mapa de conteúdo você
Aí você tem os conteúdos, né? E você mostra a relação que existe esse conteúdo. E também uma relação hierárquica, onde você tem um conteúdo mais simples e você vai colocando quais são os conteúdos mais complexos. Então, o conteúdo mais complexo, ele precisa dos conteúdos mais simples. Então, aí a gente viu a relação que existe entre a taxonomia de Bloom e a taxonomia e o mapa de conteúdo, né? Então, a gente pensou, quando o professor preenche lá o domínio do conhecimento, onde ele diz assim, olha, aqui eu vou trabalhar o processo, com esse conteúdo, eu vou trabalhar o processo metacognitivo, né? Aqui eu vou trabalhar uma outra forma. Então, isso gera uma hierarquia. Então, essa hierarquia nós utilizamos para transformar no mapa de conteúdo. Então, à medida que o professor coloca o seu conteúdo lá de forma hierárquica, né, e aí eu gero o mapa de conteúdo. Claro que ele vai colocar esse conteúdo, a ferramenta vai, a metodologia ajuda o professor, né, encaminha o professor a ele fazer esse preenchimento. E como é que o mapa de dependência? O mapa de dependência, ele diz que você quer trabalhar um determinado objetivo e quais são os objetivos necessários para se alcançar esse nível. Então, para isso, na taxonomia de Bloom original, a taxonomia é hierárquica, né? Na taxonomia revisada ela não tem mais essa hierarquia, né? No nível do processo de conhecimento cognitivo. Então, mas como é que a gente verificou a hierarquia, né? Na verdade, a gente vai pelo próprio conhecimento. Quando você define um determinado conteúdo lá, você define quais são os objetivos que você quer, né? Mas os objetivos do processo cognitivo que você quer que aquele conteúdo alcance, né? Mas aí não existe nenhuma relação hierárquica. Mas em compensação, quando você definiu o conteúdo lá, os conteúdos eles estão de forma hierárquica. Então a gente sai caminhando pelos conteúdos e verificando os objetivos. Então dessa forma a gente também consegue fazer o mapeamento hierárquico do mapa junto do mapa de dependência, né? Então foi assim que ela pensou, que ela desenvolveu, né? Então aqui algum nível o nível do processo de conhecimento, né? Então são esses níveis aí. Ele tem o conhecimento factual, o conhecimento conceitual, o conhecimento procedural e o metacognitivo, né? Então eles têm uma hierarquia, né? O factual é o nível mais simples, né? E o metacognitivo seria o mais complexo, né? Então o aluno não consegue chegar ao metacognitivo se ele não tiver o conhecimento factual. Bom. Então ela fez a metodologia, né, ela desenvolveu um passo a passo para os professores, para encaminhar os professores no desenvolvimento, no preenchimento daquela tabela bidimensional. Não está funcionando nenhuma das minhas figuras, fica difícil. Bom, então o que ela fez no final? Ela desenvolveu uma metodologia que consegue orientar o professor a preencher a tabela bidimensional da taxonomia revisada de Bloom, né? E em cima dessa tabela que o professor preenche, né? Ela ajuda o professor nesse processo de preenchimento dessa tabela. Ela desenvolveu um mecanismo, qual é a relação que existe entre essa tabela e um mapa de conteúdo e um mapa de dependência. E com isso, uma vez preenchida essa tabela, ela consegue transformar essa tabela num mapa de conteúdo, mapa de dependência, que é o que a ferramenta depois ele apresenta, né? Bom, é isso aqui. Show. Nas perguntas aqui eu vou tentando colocar o outro arquivo. Muito obrigado, Romeu. Nós temos tempo para pergunta. Pode ser direto? É bom o microfone para a transmissão. Obrigado. Bom dia. A aplicação seria mais para ensino superior? Ensino fundamental e médio, acho que não. Bom, é porque é o seguinte, a taxonomia mesmo, a taxonomia de Bloom, ela foi pensada para todos os níveis, né? Então ela pode ser usada para todos os níveis, né? A ferramenta em si, ela se transforma num curso do Moodle, né? O Moodle lá tem aquele em formato tópicos, formato semanal, né? A gente criou um curso chamado Mapa de Conteúdo, então transforma a parte lá e mostra o curso de forma gráfica, né? Então, assim, teoricamente ele pode ser usado em qualquer nível.
A ferramenta gratuita está disponível para ser utilizada? Tá gratuito. Como tem algumas partezinhas de configuração, assim, entrando em contato a gente disponibiliza a ferramenta, né? Não tá em repositório ainda. Muito obrigado. Romel, parabéns pelo trabalho que você orientou. Eu achei muito interessante, principalmente pelo fato de você estar preocupado com esse apoio ao professor, né? Que eu também tenho essa visão de que é uma área que muitas vezes, proporcionalmente, ela é menos trabalhada e desenvolvida do que o apoio ao aluno. E, em grande parte, pelo menos do contato que eu tenho assim, com professores da área, da área pública, de ensino, pelo menos, às vezes eles precisam muito mais de apoio, né, do que de suporte para desenvolver o trabalho deles. Então, eu tenho, na verdade, duas curiosidades. A primeira diz respeito à taxonomia de Bloom. Você mencionou que existe uma taxonomia revisada agora e que ela não contempla a questão de hierarquia. Você tem alguma ideia do porquê que na revisão eles tiraram essa noção de hierarquia entre as categorias, entre as classes dela? Como eles dividiram a taxonomia em duas partes, né, domínio do conhecimento e domínio cognitivo, né, então o que foi que eles fizeram? A parte da hierarquia passou apenas por conteúdo, né? Então, se você, ele diz assim, se você tem do factual ao metacognitivo, né, então a hierarquia ficou aí. Então, como você diz, para me chegar a esse conhecimento aqui metacognitivo, eu preciso passar pelo conceitual, então a hierarquia ficou dentro do domínio do conhecimento, né? Porque aí depois você diz, mas aqui eu quero trabalhar tanto a nível de... agora me deu um branco com relação ao nome dos níveis, né? Mas, por exemplo, lá, aplicação, né? Se eu quero trabalhar no nível de aplicação, né, eu não preciso de colocar um objetivo educacional no nível de compreender, né? Porque quando eu for colocar o conteúdo relacionado ao nível inferior, aí ele vai estar em outro objetivo lá, né? Então foi mais ou menos por aí que a gente entendeu, né? Que a parte, a hierarquia da taxonomia ficou em cima do domínio do conhecimento, né? Então, assim, a ideia deles é que, assim, para você definir o objetivo, você pode trabalhar qualquer um, né? Deixa livre o professor para trabalhar qualquer domínio daquele, né? Qualquer nível daquele, né? Mas o conteúdo que você passa para o aluno em relação a cada domínio, aí ele vai ter uma hierarquia diferenciada. Obrigado. E a segunda é uma curiosidade também. Eu não trabalho com isso, mas eu tenho ouvido algumas pessoas falar em learning design, que é uma forma, até onde eu entendi, de apoiar o professor na organização e no projeto das aulas e algumas coisas. Você tem ouvido alguma coisa a respeito? E se você tiver, o que você acha disso? Learning design, não, só o design instrucional mesmo. Só ouvi falar de design instrucional, seria isso? Eu acho que é relacionado. Acho que só devem estar utilizando um outro termo, mas eu acho que é... O design instrucional é você pensar o seu curso, né, você encaminhar o seu curso de acordo com o que você quer trabalhar, assim, didaticamente, pedagogicamente, né? Então, eu vou usar um vídeo, mas esse vídeo, o que é que ele vai ter? Às vezes o vídeo tem 20 minutos, talvez em vez de eu usar 20 minutos, seja mais interessante eu trabalhar com um vídeo de 5 minutos e encaixar eles de forma mais adequada, né? Então, assim, o design instrucional é mais nesse sentido, né? De você preparar o seu curso de forma que ele se encaixe melhor, né, dentro do que você planeja do aprendizado do aluno, né? Então, assim, você encaminhar o aluno, então você encaminhar o seu curso, as informações que o seu curso vai fornecer àquele aluno, de acordo com o andamento da aprendizagem que você espera que o aluno caminhe, né? Até assim, na educação à distância, a gente tem a parte a distância temporal e a distância física do aluno em relação ao professor, né? Então você tem que fornecer mecanismos melhores para
para que o aluno possa compreender, né? Diferente na sala de aula, que a gente pergunta, alguém tem dúvida? Eu tenho dúvida. Então, você tenta explicar de uma outra forma, né? Então, lá no ambiente, você não tem isso, né? Então, você deve tentar encaminhar da melhor forma possível, né? Inclusive, assim, algumas propostas que o professor possa ter até... teve até algumas ferramentas aqui que você fornece o conteúdo, fornece o curso de acordo com o perfil do aluno. O aluno é mais... ele gosta de aprender mais por vídeo, então o seu conteúdo vai direcionar ele mais para a vida. Não, ele já tem... outro aluno já gosta de aprender mais com imagem, outros mais com texto, ler texto, né? Então, assim, algumas ferramentas aqui apontaram fornecer o conteúdo de acordo com o perfil do aluno, né? Então, isso está muito ligado ao design instrucional, né? Ok, obrigado. Eu peço desculpa pela transparência, as imagens, né? O meu funcionou normalmente, entendeu? O Murphy sempre aparece, é impressionante. Eu chamo agora, então, o segundo trabalho. O título dele é Evolução das Inteligências Múltiplas pelo Método Espiral da Aprendizagem de Kolbe utilizando o PSO. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Ferreira, sou da Universidade Federal de Uberlândia, ex-aluno de mestrado lá. E eu vim mostrar para vocês aqui hoje um pouco do nosso trabalho lá, do nosso grupo de pesquisa, que é a evolução de inteligências múltiplas pelo método espiral de aprendizagem de Kolbe, utilizando um algoritmo inteligente aí, o Particle Sword Optimization. Então, na realidade, o SAEP, que é o nome que a gente denominou ao nosso software aí, é o Sistema Adaptativo Educacional que usa PSO. Para que ele serve? Ele serve para verificar se, a partir de um método de ensino, pode-se melhorar o critério de escolha do tipo de objeto de aprendizagem de forma personalizada. E o PSO é usado como método para discretizar o problema. Lembrando que esse trabalho ele ainda está no nível das ideias. Ele ainda não foi um trabalho que foi implementado e foi usado em cursos reais. Então, por exemplo, os estudantes aqui, quando eu falar, são todos estudantes que são simulados, o ambiente é simulado e assim por diante. Então, vamos verificar qual a cooperação que existe pelo PSO por ser um fator positivo de aprendizado. Nisso, queremos também verificar o estímulo das inteligências múltiplas e dos estilos de aprendizagem. Pois bem, a gente vê muito, sempre nos sistemas adaptativos e no oferecimento de objetos de aprendizagem em cursos não presenciais, o uso muito de estilos de aprendizagem. Nós estamos tentando incluir também, já tem algumas ideias por aí similares, em que apenas não incluir os sistemas adaptativos com estilos de aprendizagem, mas também verificando inteligências múltiplas dos estudantes. Então, pensando que cada pessoa possui um perfil diferente de aprendizado, cada pessoa aprende de uma forma diferente, então, nós tentamos fazer com que nós viemos a verificar como que é o perfil de aprendizado desse estudante dentro dessas duas teorias e tentar oferecer o melhor material didático possível a esse aluno. Então, como cada pessoa aprende de uma forma específica, a possível solução é oferecer material didático digital adequado a ela. Não só apenas, como nós vemos na maioria dos cursos à distância, nos ambientes virtuais de ensino, aqueles materiais que vêm geralmente na forma de texto ou na forma de vídeo, e pronto, e depois tem um questionário, e você não consegue filtrar bem o que o estudante realmente, qual que é o perfil dele. Com isso, é necessária a inserção de tecnologias para a melhora do processo de ensino de aprendizado, promovendo a inclusão e fazendo uso de tais teorias educacionais. Então, para a educação à distância, ou cursos EAD via computador,
então assim, não precisa ser exatamente um curso à distância, mas pode ser um curso semipresencial também, usar adaptatividade em sistemas educacionais. Lembrando que o conceito de adaptatividade e adaptabilidade é diferente, porque adaptabilidade é quando nós queremos apenas que o aluno vá lá e mude uma interface, cores, alguma coisa similar. E já a adaptatividade não. Ela busca fazer com que eu conheça melhor o perfil do estudante e, a partir desse perfil do estudante, eu trace um estilo do curso para ele. Esse que é o objetivo do trabalho. Então, nós resolvemos trabalhar com duas teorias, os estilos de aprendizagem de Kolbe e as inteligências múltiplas. Como mostrado no esquema aí, o estilo de aprendizagem de Kolbe aqui mostra as 4 fases de aprendizado e as 2 dimensões. A primeira dimensão, a concreta, que vai do concreto ao abstrato, e a outra que vai da experimentação ativa à observação reflexiva. Então, entre cada 2 das minhas dimensões, eu posso observar um estilo. O estilo divergente, por exemplo, aquele aluno que gosta de saber o porquê das coisas, como que aquilo funciona, mas só nisso. Depois, o assimilador, ele já quer saber o quê, como que aquilo vai funcionar realmente. O convergente, ele já aplica um pouco as minhas ideias naquilo que eu estou aprendendo. E o acomodador, ele já pega aquela ideia formada, aquilo que ele aprendeu digamos por assim, nos 4 estilos, e tenta aplicar em novos conhecimentos. Ali na figura B, eu estou mostrando uma forma de se calcular como que seria o perfil de um estudante. Por exemplo, no losango menor ali, eu tenho um perfil de um estudante, porque para detectar os estilos de aprendizagem de Kolbe, nós contamos com um questionário de 12 sentenças, onde eu vou marcando essas sentenças no meu plano cartesiano aí, e quando eu marco essas sentenças, eu posso gerar uma figura, por exemplo, um losango. Existem outras formas de calcular isso aí. E o meu objetivo é o quê? Fazer com que o aluno aprenda mais das 4 maneiras possíveis, nos 4 estilos de aprendizagem possível, que seria o quê? De uma forma aí um pouco utópica, que o aluno chegasse nesse losango maior aí, ele conseguisse aprender das 4 maneiras de uma melhor forma possível. Só que os estilos de aprendizagem, eles nos mostram como que o aluno gosta de aprender. Mas aqui, antes disso, aqui eu estou mostrando um plano cartesiano de Kolbe, onde eu mostro, por exemplo, imagine que aqui tem um losango. E onde naquele losango a figura caísse, eu teria aqui onde que o meu aluno tem maior facilidade de aprendizado. Por exemplo, se o meu losango tivesse maior aqui, ele teria maior facilidade para aprender disciplinas na área de educação. Se tivesse aqui ciências sociais, literatura, aqui direito, e assim sucessivamente. E a forma que eu tenho como medir isso seria vendo as inteligências múltiplas do estudante. Gardner, em 94, se não me engano, começou a falar sobre essa teoria das inteligências múltiplas, que cada pessoa possui mais de uma forma de inteligência, tirando um pouco aquela forma engessada de Piaget, que falava que cada pessoa possui apenas um estilo, uma inteligência, uma forma engessada, falando que, a partir de um teste de QI apenas, você conseguiria medir a inteligência do estudante. Gardner fala e prova que não, que cada um possui inteligências diferentes. Eu posso não ser bom em português e matemática, que geralmente é mostrado num teste de QI, que é avaliado aí, línguas e a matemática, mas eu posso ser bem em uma inteligência naturalista, por exemplo. Eu posso conhecer bem de natureza, de animais, várias outras coisas. Eu posso ser inteligente na música. Lógica, então esporte, sinestese corporal, existencial, que é ligada às artes, interpessoal, enfim, são 8 inteligências aí, né? Essa sinestésica, ela está sendo estudada, então assim a gente não consegue encontrar muita coisa assim no material de Gardner mesmo, mas sim falado por outros autores. Enfim, tem 9 inteligências aí. De uma inteligência que era falada por Piaget, eu tenho 9. Então, o que o nosso sistema tenta? Ele tenta abstrair, a partir dos estilos de aprendizagem e das inteligências múltiplas, montar um perfil de um estudante para que eu possa ensinar de uma forma mais adequada o meu estudante.
De que forma? Então, o que o meu sistema propõe? Aplicar essas características em um ambiente virtual de aprendizagem. Propor uma metodologia de ensino apropriada para o estudante, aquilo que eu já tinha te falado. Permitir ao estudante modificar os parâmetros de acessibilidade, como assim? Você não deu o melhor material de estudo para ele? Mas para eu gerar o perfil desse estudante, geralmente o que a gente utiliza? A gente utiliza um questionário. Como eu falei que lá em Kolbe nós temos um questionário de 12 sentenças para verificar o perfil do estudante, em Gardner também existem alguns questionários para verificação do perfil do estudante. Então, a partir desses 2 questionários aí, eu monto o perfil do meu estudante. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que aquele estudante possa responder aquele questionário de uma forma que ele acha que está correta, e com o tempo ele vê que aquilo não é exatamente correto. E o sistema ele tenta ir fazendo a mudança e adequando cada vez mais o perfil do estudante ao que realmente é aquilo que ele consegue aprender. Com isso, nós estamos promovendo a adaptabilidade na forma de apresentação do conteúdo. E isso torna o processo de aprendizado cada vez mais particularizado, mais voltado realmente para a forma como o estudante aprende, como esses objetos de aprendizagem devem ser mostrados e manipulados, mostrados a ele. Pois bem, eu falei antes que o nosso modelo aí usa o PSO. PSO é um algoritmo inteligente, um algoritmo baseado aí na computação bioinspirada, que é baseado no voo dos pássaros. Essa figura aqui é só para ilustrar o que é o PSO, em que ele está baseado. Na realidade, é o quê? Quando você vê a migração dos pássaros, a gente sempre observa que tem um pássarozinho lá na frente, levando todo mundo, e os outros pássaros estão seguindo ele. Mas, na realidade, o que acontece nessa migração? Tanto o pássaro que está à frente quanto os outros pássaros, eles estão aprendendo uns com os outros para saber qual que é o melhor caminho a se chegar. E esse melhor caminho é decidido por todos, e não só por esse que está aqui, pois ele vai aprendendo também com os demais pássaros. O algoritmo faz uma coisa mais ou menos parecida. Então, eu tenho um espaço de busca lá. Nesse espaço de busca, esses pontos aqui seriam os meus pássaros. Essas setas, os meus vetores, seriam as direções onde os meus pássaros inicialmente estão tentando ir. Esses pontos altos aqui seriam os pontos de ótimo, ou seja, o melhor ponto em que eu quero chegar, que para o nosso algoritmo, para o nosso sistema, significa o melhor objeto de aprendizagem possível oferecer para aquele estudante. No meu sistema, eu observo apenas um estudante. Esse estudante aprende com os demais. Isso é para tentar colocar o fator social, que em ambientes virtuais de ensino, muitas vezes, apesar de ter fóruns, ter dicas de dúvida, muitas coisas, mas, na realidade, acaba que o estudante ele fica meio individualizado mesmo. Pode ser um pouco utópico isso, pensar nisso, que possa haver uma interatividade maior, mas, no meu ver, é isso que falta um pouco nos ambientes à distância. Essa interatividade para que os alunos possam aprender. Por exemplo, você está na sala de aula ali, estudando, numa sala convencional, e o rapaz está ali e fala assim, me ajuda com tal coisa aqui. Aí o outro vai lá e fala assim, é assim que funciona. E não só aquela interatividade com o professor. Com o professor passa aquelas informações, não digamos superficiais, mas as mais importantes, mas acaba que o aluno não aprende sempre com aquilo. Ela acaba aprendendo com o quê? Com grupos de estudos. Isso ajuda bastante, com uma leitura individual. Então, assim, tentar colocar essas coisas num ambiente virtual de ensino. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo, na realidade, ele é mais importante nessas 2 linhas aqui, onde eu tento calcular a próxima direção em que minha partícula está. Por exemplo, pensando aqui, a minha partícula ou o meu estudante, ele está nesse ponto aqui. Eu quero calcular qual que é a próxima direção, qual que é o aprendizado que ele vai ter. Então, num próximo ponto, ao invés dele estar aqui, ele pode chegar, por exemplo, nesse ponto aqui. Ou com o aprendizado de outros estudantes, faz com que ele vá para cá. Cada vez mais o quê? Tentando chegar no meu ótimo global aí.
Certo? Então, essa equação aqui é que me dá isso, onde eu tenho o meu fator cognitivo individual, que aqui é a minha inércia. A inércia é o que faz o estudante continuar indo no aprendizado. Velocidade, aquilo que ele já, a velocidade que ele já está tendo para prosseguir no algoritmo ali, e o fator cognitivo individual, que eu levo em consideração a melhor posição que ele está no momento, e utilizo também o quê? A posição daquela partícula. Então, cada vez que tem a interação do PSO, eu vejo qual foi a melhor posição que ele atingiu em todos os momentos e qual a posição que ele está. E com esse cálculo eu consigo ir melhorando. Seria mais ou menos isso aqui. Então, eu tenho minha velocidade aqui e vou chegar naquele outro ponto lá. Então, eu faço o produto escalar do meu fator cognitivo individual mais o meu fator cognitivo individual, mais o social, mais o quê? A ponderação da inércia, fazendo com que não haja o quê? Muita separação aí entre as partículas. E como que foi modelado esse estudante? Esse estudante foi modelado num vetor computacional aí, onde é esse vetor aqui em cima, onde ele está dividido da seguinte maneira. Aqui, ele é dividido em 12, porque essas 12 questões aqui dizem respeito à experiência concreta lá no questionário de Kolbe. Da 13 a 24, as próximas 12, a observação reflexiva. Depois a conceituação abstrata, depois a experimentação ativa. Porque lá eu tenho 12 sentenças e 4 opções para cada sentença. Essas 4 opções são o quê? Cada opção é uma dimensão de Kolbe. Então, se eu marco aqui que a questão está referente à experimentação concreta, então eu não marco nas demais. A segunda, a mesma coisa. Então, sempre marco uma alternativa para cada dimensão de Kolbe. E nessas 4 aqui, da 49 a 52, eu meço o nível de inteligência múltipla do estudante. Não, desculpa. É o somatório desses níveis aqui de Kolbe. E nas últimas 4 aqui, eu meço o nível de 0 a 100% que o estudante possui de inteligências múltiplas. Isso foi modelado tanto por estudante, tanto para todas as partículas que ajudam ele, quanto também para o objeto de aprendizagem. No objeto de aprendizagem, como que eu descubro, por exemplo, porque os meus objetos de aprendizagem são baseados nas minhas inteligências múltiplas. Então, como que eu descubro, por exemplo, que um objeto, entre a experiência concreta e a observação reflexiva, ele é mais linguista verbal? Para isso, foi feita uma pesquisa com 24 pedagogos da área, e eles responderam a esses questionários como se fosse um aluno extremamente linguista verbal que estivesse respondendo ao questionário de Kolbe. Depois, como se fosse um aluno extremamente lógico, matemático, que estivesse respondendo ao questionário de Kolbe. Com isso, eu crio as minhas partículas aí. Cada ponto daquele ali vai ser definido no meu espaço de busca. Então, aqui, eu crio o meu espaço de busca, onde a primeira posição é o meu estudante, as demais são os estudantes auxiliares, e, consequentemente, aí eu já dou um start aí na minha busca. Então, quais são as características do trabalho? Ele usa a espiral de aprendizagem de Kolbe como método de ensino e tenta evoluir os níveis de inteligências múltiplas e estilos de aprendizagem do estudante, adaptando o objeto de aprendizagem de acordo com as características particularizadas do estudante. Então, o esquema geral, mais ou menos, é esse. Eu tenho como entrada o quê? Os meus estilos de aprendizagem, certo? Lá as minhas dimensões dos estilos de aprendizagem, o processamento através dos estilos de aprendizagem, a minha saída eu tento fazer com quê? Com que os meus objetos de aprendizagem estejam mais formatados, mais formalizados possíveis dentro das inteligências múltiplas. Pois, se são as inteligências que medem aquilo que o estudante como que eu meço a inteligência do estudante, então é com elas que eu tenho que verificar o meu objeto de aprendizagem e com elas mostrar para esse estudante qual a melhor forma dele aprender.
Então, o algoritmo geral do meu sistema é esse. Eu verifico como que é o aprendizagem, antes de oferecer um objeto de aprendizagem para ele. E para cada passo da espiral, porque na minha espiral eu tenho que girar por todos os estilos lá, porque só quando eu passo por todos os estilos eu vejo que o estudante realmente aprendeu. O que eu faço? Eu listo os meus objetos de aprendizagem, os 4 lá. O PSO me diz uma ordem de quais objetos de aprendizagem eu devo usar. E depois, o que eu faço? Eu faço a apresentação por ordem crescente desses objetos de aprendizagem. E depois faço o quê? Faço uma avaliação. Se o aluno estudou, se a aprendizagem foi suficiente, então o que eu faço? Eu incremento aquele estilo de aprendizagem e aquela inteligência múltipla até o final do curso. Então, por exemplo, se eu estou ensinando, sei lá, estruturas de dados na computação, então, até que eu termino de ensinar todas as estruturas de dados, o aluno vai passando por esse processo aqui. Acabou o tempo? Falta apresentar os resultados, mas tudo bem. Então, aqui, o incremento. Como que esse incremento foi feito no trabalho? Quando o aluno não consegue aprender, é um incremento estacionado que a gente atribui 0 para ele. Ou então, faço incremento de 1% sobre a inteligência múltipla dele, até que está errado ali, está 0,01. Ou então, tem uma segunda forma de incremento, que eu posso fazer um incremento quando ele aprende, ou então um decremento aqui quando ele não aprende. Diminuir um pouco mais para que eu mostre para o sistema, tipo assim, eu achava que o aluno era linguista verbal. Eu dei o material linguista verbal para ele, lá da minha inteligência múltipla. Ele não aprendeu, então, na realidade, ele não é tão linguista verbal como eu pensava. Então, eu tenho que diminuir isso para que, da próxima vez que eu passe por esse objeto, eu não vá de cara oferecendo um objeto linguista verbal para ele. Então, o ciclo fica mais ou menos dessa forma, com 4 objetos de aprendizagem de minhas inteligências múltiplas a cada passo do meu ciclo de Kolbe. Aqui são os parâmetros que a gente usa geralmente no PSO, estão todos na literatura. A forma de calcular-se a inércia também. A avaliação, que eu já tinha falado, sobre as inteligências. Então, como o tempo está pouco, eu vou falar dos resultados. Então, aqui foi um resultado que nós obtivemos. Então, onde eu coloquei um perfil do estudante inicial nessas características aqui. Ponto 417 para experiência concreta e observação reflexiva, ou seja, o estudante divergente, e a inteligência múltipla maior, linguista verbal, 75%. Ao final do processo, nós observamos que todas elas conseguem evoluir, mas as que evoluem menos são aquelas que tinham maior nível de estilo de aprendizagem e um maior nível de inteligência múltipla. E as outras obtiveram um maior acréscimo aí nas suas dimensões. Lembrando que isso tudo é experimental, a gente não tem como comprovar isso, apesar de que já estamos implementando esses sistemas reais, né, no nosso grupo de pesquisa, mas ainda não há nada a se falar sobre isso. Então, o que dá para entender? Que os estudantes, eles conseguem, por exemplo, um estudante que antes era divergente, que era sociável, que sintetizava bem, ele consegue adquirir, por exemplo, características que antes eles não tinham. Pois com aquele decremento, por exemplo, o meu sistema vai tentar, a cada passo, dar um outro objeto que ele achava que ele era bom e realmente ele não é. Então, com isso, eu vou estimulando outros estilos de aprendizagem no estudante, vou estimulando outras inteligências que ele não tinha, e, com isso, o aprendizado pode se tornar melhor. Esse perfil particularizado do estudante vai fazendo com que ele aprenda melhor, não somente nas inteligências que ele possui nos estilos, mas também em outras. Aqui mostra um resultado parecido. A partir daqui, os resultados são todos mais ou menos parecidos. Aqui mostra a cooperação do estudante, que é um dos fatores principais do PSO, do algoritmo de Particle Swarm Optimization, que mostra o quê? Olha aqui, antes as partículas estavam bem separadas, depois, com o tempo, houve uma convergência aí do nível de cooperação. A mesma coisa aqui para o PSO, para os estilos de aprendizagem. A separação antes maior e depois a convergência acaba acontecendo. E veja aqui para o estilo acomodador, para o estilo assimilador, ele teve uma convergência bem maior, apesar de nós não termos começado o perfil inicial do nosso estudante com ele.
Então, aqui tem outras heurísticas também que são parecidas. Então, com isso, a gente pode concluir que o quê? Que o aprendizado adaptado, ele melhora, sim, com sucesso, o aprendizado do estudante a partir de novas metodologias de ensino que podem ser aplicadas. Então, a ideia principal do trabalho é você tentar colocar essas metodologias de ensino realmente num ambiente em que o estudante possa vir a gozar dessas a palavra fugiu. Dessas peculiaridades aí. E a melhoria na qualidade do ensino à distância, isso é óbvio, e tentar colocar a cooperação entre esses estudantes. Agora, isso na prática é um pouco como eu disse, assim, por enquanto não é possível. Mas a gente tem que sempre pensar que no futuro aí isso vai ser mais que preciso, porque cada vez mais ambientes virtuais de aprendizagem à distância vem aumentando e nós temos que pensar em novas formas para que esses estudantes possam ter o maior aproveitamento possível, e não simplesmente lá no sistema online fazer um curso e retirar um certificado, e na realidade, onde que está o aprendizado? A gente tem que pensar sempre, onde que está o aprendizado, né? Então, se você consegue filtrar melhor o perfil do estudante, então esse aprendizado pode ser maior. É isso que eu tinha para falar. Assim, na realidade, pulei algumas coisas devido ao tempo aí, o trabalho é um pouco extenso. Talvez assim, alguma coisa pode ter ficado sem entender, mas eu estou disponível aqui para tirar dúvidas de vocês. E obrigado. Nós temos um tempo para uma perguntinha, se alguém tiver. Então, eu vou aproveitar para fazer uma dúvida. Eu tenho umas outras curiosidades, discussões para você, mas eu vou fazer depois, né, no coffee break, porque nós estamos um pouquinho atrasadinhos. Mas você disse que está em fase experimental, né, que você está trabalhando e que o teu grupo pretende implementar isso. Né? Sim, na realidade, eu fiz isso no meu mestrado, ficou no nível só da... Conceitual. Isso, conceitual. Experimental. Agora, eu estou como professor e eu estou com alguns alunos de iniciação científica e nós estamos começando a colocar isso na prática. E realmente a gente está vendo que tem muita coisa disso aí que funciona. E o bom é você ver realmente na prática. Só que é demorado o processo, porque quem mexe com objeto de aprendizagem sabe que a dificuldade que é de criar objeto de aprendizagem. Ainda mais você criar um objeto de aprendizagem que tem determinadas características. Tem que ser exatamente linguista verbal para um determinado conteúdo, lógico matemático para um determinado conteúdo. É difícil você pensar num objeto de aprendizagem dessa forma. E depois você vai tendo o desafio de conseguir grupos de alunos. Grupos de alunos, testar com um grupo de aluno que está usando o sistema adaptativo, testar o mesmo conhecimento, ensinar o mesmo conhecimento para um grupo de alunos que não usa, para que a gente possa medir, para ver se realmente isso está funcionando ou não, se é apenas uma loucura da gente. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo, o processo é lento. Em qual AVA que você pretende implementar isso, experimentar? Desculpa, não entendi. Em qual sistema que você pretende usar? Incluir ele no Moodle. No Moodle? Inicialmente no Moodle, ou então até mesmo criar um sistema local mesmo na universidade e tentar ensinar alunos de ciência da computação algum conteúdo. Certo, então obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado. Desculpa aí pela corrida. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou Osmar, gostaria de registrar aqui a presença do Murilo, que nós somos parceiros aqui no desenvolvimento desse projeto, intitulado Círculo Trigonométrico, uma interface com o usuário para favorecer o aprendizado. O roteiro dessa apresentação é aproximadamente o seguinte: primeiro eu vou fazer uma introdução, contextualizar um pouco o problema, fala dos problemas educacionais relacionados, o objetivo do trabalho. Em seguida, uma visão geral do projeto e o foco no desenvolvimento da interface com o usuário, sua construção, avaliação e alguns resultados. E finalizando a conclusão. Bom, primeiro, aqui eu cursei na minha graduação licenciatura em matemática na Universidade de São Francisco, em Itatiba. E me especializei em ensino de matemática pela PUC e fiz mestrado em computação
aqui no Instituto de Computação da Unicamp, sob orientação do professor Hans Leisenberg, ex-diretor do Instituto de Computação. E o Murilo foi meu aluno no ensino médio no Colégio Integral Itatiba, e depois ele foi estudar computação na PUC, no seu último ano de graduação, me procurou porque precisava desenvolver o trabalho de conclusão de curso dele, me procurou pedindo para eu ser co-orientador dele. Ele tinha um orientador na PUC, e como co-orientador ele precisava de alguém de fora, e eu aceitei e fiquei me perguntando sobre que assunto eu conseguiria falar com segurança para ele, e não tive outra resposta a não ser ensino de matemática. Atualmente eu tenho 22 anos de sala de aula, sou professor do Colégio Visconde de Porto Seguro, unidade de Valinhos, e eu me sentia seguro, esse assunto que eu consigo falar com segurança. E sugeri para ele, olha, vamos pensar um pouco sobre isso. E a primeira ideia que veio foi, olha, muita coisa está mudando, evidentemente com tecnologias de educação, mas uma coisa muito recente é a chegada dos tablets. Os tablets estão chegando na sala de aula, cada vez com mais força, com mais rapidez, e vamos tentar pensar em alguma coisa relacionada com esse assunto. E pensar basicamente em quem está na sala de aula, no professor de matemática no Brasil, no aluno que está estudando matemática no Brasil hoje, e o que é que isso tem, o que os tablets podem trazer de bom. Então, o foco dessa apresentação e o foco do desenvolvimento do trabalho dele foi exatamente os atores do processo educacional efetivamente em sala de aula, tá? Professor e aluno. E eu, como professor de matemática e também como co-orientador do trabalho, estava pensando qual que é o assunto, que assunto importante, ou qual que é o assunto mais extenso em matemática no ensino médio no Brasil hoje, é o curso de trigonometria. O curso de trigonometria, num curso de 1 ano, ele dura 5 meses. São 5 meses em sala de aula falando com o aluno sobre seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. É um curso muito extenso. Desses 5 meses, 4 meses, o aluno passa estudando o chamado ciclo trigonométrico, círculo trigonométrico, ciclo unitário, que é um círculo de raio unitário. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Nesse círculo são feitas projeções. Se vocês pedirem para escolher uma palavra para resumir 5 meses de curso de ensino médio de trigonometria, eu escolho a palavra projeção. São projeções. Seno, cosseno, tangente, cotangente são projeções que se faz de extremidade do arco no ciclo trigonométrico. Secante e cossecante não são diretamente projeções, mas estão relacionadas com projeções também. Tá? Bom, então está aqui um ciclo trigonométrico, círculo unitário, tem vários nomes para isso aí. Enfim, é um ciclo de raio 1. Raio 1. E o que se faz nesse ciclo? Se faz projeções. Então, você faz uma abertura aqui de 30 graus, pega a extremidade, projeta na vertical. A medida desse segmento aqui tem um nome, chama seno. Seno do arco. Projeta na horizontal, essa medida aqui chama cosseno. Como raio unitário, então isso aqui é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, aqui hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, quer dizer, 1 ao quadrado é igual cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, está aí demonstração da relação fundamental da trigonometria, e se der tempo aqui a gente faz das outras 20. Mas e esse é um curso muito pesado. E eu, como professor de matemática, vocês vão ver que eu tive vários papéis nesse projeto, assumi vários papéis. Como professor de matemática, eu tenho uma dificuldade aqui. Eu posso começar a minha aula toda semana, começo a minha aula lá do lado direito da sala, faço um risco no canto lá, marco lá, caixa de ferramentas. E fico marcando, olha, tem um ciclo trigonométrico aqui, a projeção da extremidade do arco aqui no eixo Y, chamada de seno. Por mais que eu repita isso, eu tenho uma dificuldade muito grande, que é falar para o meu aluno o seguinte, eu falo isso dezenas de vezes, mas é difícil para o aluno muitas vezes compreender o seguinte: quanto maior o arco que você pega aqui, maior o seno que ele vai obter até atingir o valor máximo de 1, depois você continua aumentando o arco, o seno começa a diminuir, mas falta dinamismo nesse negócio e fica abstrato. Bom, para tentar diminuir um pouco esse problema, eu criei um aplicativo, um arquivinho em GeoGebra. Eu gostaria de mostrar rapidamente um vídeo aqui, onde eu tentei dar um pouco de dinamismo para isso, porque achei que podia ajudar meu aluno. Então, eu chego lá na minha sala, por exemplo, lá no Porto Seguro, mostro esse arquivo e eu falo para o meu aluno, observa a projeção em vermelho.
Observe a projeção vermelha, aqui é mais ou menos meio, o arco aqui é 30 graus, seno de 30,5. E se eu continuar aumentando, ele vai aumentando, 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 até atingir no máximo 1. E se eu continuar aumentando o arco, a projeção vermelha, o que acontece? Ela começa a diminuir, diminuir, diminuir. E ela vai diminuir barbaramente, é óbvio, esse vídeo está bem rápido, é só uma demonstração. Ela vai diminuir barbaramente até que ela passa a ser zero. Você observa o tamanho dela aqui, vai acabar, não tem mais projeção vermelha, é porque o seno de 180 é zero. E vai diminuindo e tal. Esse é o meu dia a dia. São 5 meses de curso e eu preciso fazer que o meu aluno entenda isso. Quando eu fiz esse negócio, eu percebi que a compreensão do valor máximo, valor mínimo de seno e cosseno melhora bastante. Isso não é uma solução mágica para o negócio, mas é uma coisa que ajuda em sala de aula. Tem uma outra coisa interessante que acontece, que quando a gente chega nesse ponto aqui, é interessante, tem aluno que às vezes não vê com um certo dinamismo num determinado ano, e já aconteceu comigo esse ano. Você pega um aluno novo, que no ano anterior teve um outro curso sem mostrar esse tipo de coisa, e o aluno olhou para mim e falou assim, olha, mas não é possível, você está falando para mim que aqui tem um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo vale Pitágoras. Se vale Pitágoras, eu tenho aqui raio unitário é 1 ao quadrado, esse segmento laranja é cotangente ao quadrado, como chama esse outro que acha uma cossecante? Nossa, mas dá para tirar uma relação. Dá, mas o teu professor ano passado explicou, não, explicou, eu até fiz exercício disso, até sei, até decorei esse negócio, mas o sentido mesmo, só estou vendo agora, mas está tão na cara, eu não tinha percebido. Eu sei, ele está em outro momento na vida dele, 3º ano de ensino médio, concentração para vestibular, outra maturidade, outro nível de interesse. Eu sei, mas às vezes algumas técnicas para ensinar um pouco diferentes podem ajudar, né? Mas voltando aqui. Eu comentei com o Murilo, olha, talvez para tablet isso não existe. Então, a gente podia pensar em criar alguma coisa desse estilo para tablet. Esse arquivo do GeoGebra está disponível no site do Colégio Visconde de Porto Seguro, chamado Porto Open Courseware, que onde os professores podem deixar materiais que eles criam para serem baixados por qualquer pessoa, sem custo nenhum. O Colégio Visconde de Porto Seguro é a única instituição de ensino básico do mundo que tem direito de participar desse projeto. Como eu disse, então, os tablets estão chegando, a ideia que eu estava passando para o Murilo é essa, os tablets estão chegando na sala de aula cada vez com mais força, o número de escolas atualmente que disponibiliza isso para os alunos ainda é reduzido, mas vai aumentar, e o número de aplicativos ainda também é reduzido, então isso não favorece muito o dia a dia em sala de aula. E como professor, eu tenho um problema de reprodução desse ciclo, são dezenas de vezes que eu faço isso em cada aula, no final do semestre, se bobear, chega a milhares de vezes, mas eu faço, a interação não existe, e, por exemplo, isso tem um custo todo. O livro do Dante, que é um livro clássico da área de ensino de matemática e ensino médio, ele reproduz esse desenho 59 vezes. O autor tem que fazer isso, ele está imaginando que o aluno, teoricamente, só tem aquele livro como referência, e ele tem que olhar para aquilo ali, tem que ter todo o material teórico disponível. 59 vezes, são dezenas de páginas investidas para esse tipo de situação. Mas não tem interatividade, o livro não permite isso. Então, isso custa para a editora, custa para o professor, e é uma ferramenta que, para explicar projeções, tem um alcance limitado. A ideia era contribuir para isso. Tá? O objetivo desse projeto foi desenvolver, então, uma ferramenta computacional para tablets Android a ser utilizada no ensino de trigonometria com alto grau de usabilidade, porque esse foi um tema que o Murilo teve pouco contato na sua formação na graduação. A usabilidade, construir uma interface com o usuário com alto grau de usabilidade. Tá? Aqui uma visão geral do projeto. O projeto do Murilo é um projeto muito grande. Eu vou estar falando apenas do ciclo trigonométrico. O grau de complexidade que a universidade exigia é maior do que eu estava propondo, então ele criou uma série de outras coisas que não estão disponíveis hoje, atualmente, na versão que ele colocou na Google Play. Controle de usuário,
acesso a banco de dados para colocar questões para os alunos responderem, controle dessas respostas, publicação no Facebook. Então o projeto é muito grande, eu gostaria que vocês tivessem essa visão rápida. Eu vou estar falando somente sobre isso aqui, que foi o recorte que ele fez depois que ele terminou o trabalho, passou no curso dele, colocou o TCC lá na biblioteca. Então ele fez um recorte disso para colocar, disponibilizar para professores baixarem lá. Tá? Quando a gente estava discutindo o que fazer e como fazer, a minha preocupação como co-orientador daí era assim, o que será que eu posso tentar contribuir para a formação do Murilo? E nós estávamos discutindo sobre como se cria a interface do usuário. Então, a criação da interface com o usuário, para ele naquele momento é, olha, pensamos mais ou menos como é que tem que ser e vamos sair fazendo. E aí eu estava comentando que existiam técnicas para pensar nisso. E eu orientei no sentido, olha, vá conhecer um pouco sobre a técnica que eu escolhi, chamada Usage Centered Design, dos autores Constantine e Lockwood, e algumas observações que o meu próprio orientador na época fazia sobre desenvolvimento de interface com o usuário, chamado método áureo. Tá? Então ele fez uma análise de contexto, fez observação em campo, foi lá na minha sala de aula lembrar um pouco como é que era ser aluno no ensino médio e as dificuldades que eu tinha como professor. Fez uma entrevista individual comigo, fez uma entrevista contextualizada lá, conhecendo, lembrando um pouco como é que era a sala de aula. E basicamente essa proposta do Constantine Lockwood, ela fala assim, olha, você tem que focar nas tarefas típicas e registrar essas tarefas de algumas maneiras. Eles sugerem a criação de casos de uso essenciais, vou mostrar um daqui a pouco, e em cima desses casos de uso mapear para elementos funcionais, áreas focais, elementos funcionais, perdão, e eu misturando um pouco as propostas, falei assim, depois nós vamos criar protótipos em papel. Antes de programar qualquer coisa, criação de protótipos em papel para depois implementar, para tentar diminuir o custo em termos de tempo até de desenvolvimento da interface. Para não criar um negócio, não está bom, volta, faz de novo. No computador isso dá um pouco de trabalho. Né? Então, o Murilo teve um certo trabalho no sentido assim, olha, o que você faz tipicamente para conhecer, porque não fui falando muito declaradamente o que tinha que se fazer? Olha, tem que fazer uma entrevista, então. O que você faz, tipicamente? Sei lá, tem que achar seno de 20. Seno de 20, como que funciona isso? Pega a extremidade do arco, projeto, olha o valor no eixo Y. Essa descrição, ele registrou essas descrições, criou as tabelas de casos de uso essenciais. A proposta dos autores lá era que esse registro fosse feito sem nenhum tipo de coisa técnica, é uma visão bem macro. Então, por exemplo, a intenção do usuário é inicializar a ferramenta, a responsabilidade do sistema, carrega a ferramenta, apresenta opções, escolhe ciclo trigonométrico e vai embora. Bom, depois das tarefas típicas mapeadas, ele começou a perceber que existiam basicamente duas áreas importantes aqui. O ciclo trigonométrico, explorar o ciclo trigonométrico e controlar os dados. Dado de usuário, login, exercícios, então basicamente duas áreas. Eu vou estar falando sobre essa, porque o que está disponível na Google Play é justamente esse recorte, tá? Que foi o foco do nosso artigo também. O foco era o que é que o usuário faz mais, o que o usuário vai fazer mais quando estiver usando a ferramenta? Ele vai explorar o ciclo trigonométrico. Então começaram a aparecer os elementos funcionais, os elementos que iam estar na interface mesmo. O ciclo trigonométrico, botões específicos para facilitar a localização. Às vezes arco de 30, você chega muito perto, mas não consegue chegar exatamente. Tem que ter botões para facilitar esse ajuste fino. Botões relacionados com arcos notáveis e com razões trigonométricas. Então, começa a bolar a interface em papel, no tamanho que vai ter o tablet da Samsung lá de 7 polegadas que ele escolheu para fazer o software, o aplicativo, e começou a me trazer as versões então. O primeiro protótipo aqui tinha uma série de botões para 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, botões de ajuste fino, e ele trouxe para eu realizar a tarefa típica. Achei o seno de 20 graus então. Achar seno de 20, vamos começar. Putz, onde é que tem a extremidade do 20? Volta lá e faz outra versão, melhor dividir o ciclo porque não está fácil de localizar a extremidade do 20. Vamos dividir o ciclo então em pedaços de 10 e vamos colocar os botões em outros lugares porque não está fácil de apertar seno, cosseno e tangente. Mas a gente começa a ter, com o tamanho do protótipo, é exatamente o tamanho da tela, você começa a ter uma noção, talvez não precise ter botão para 30, 45, 60, porque o usuário talvez possa ter um botão só, ative tudo de uma vez, outra versão.
E a gente foi colocar. Essa versão eu achei que já estava bem melhor e estava pronta praticamente para usar. Mas eu nunca tinha feito nada para tablet, ele também não. E ao implementar essa versão, a gente percebeu que estava bacana, mas se ia ativar o botão demais, você apertava lá o seno junto, porque estava bem no canto, a gente não tinha essa percepção no fundo. Bom, melhor fazer. Eu falei, cara, dá um jeito nisso aí agora, porque agora é com você. E aí tem a versão final aqui. A gente percebeu que 30, 45, 60 e seus múltiplos podiam ser deixados na tela, porque tinha espaço suficiente, botões mais e menos ali, e as projeções podiam, tá aqui o seno, cosseno, a tangente lá, podiam ficar visíveis ou não, porque às vezes no começo do curso é importante localizar arco simplesmente, sem saber seno e cosseno. Tá? O Murilo percebeu que os protótipos em papel permitiram que a interface fosse avaliada durante o processo, não só no final. O usuário final usa aí. Não, isso foi acontecendo durante o processo. A avaliação foi feita através da realização de tarefas típicas e na interface pronta, através das técnicas de avaliação heurística de Nielsen, e ele fez também um questionário para avaliação de usabilidade. E eu respondi esse questionário. Fiz o papel de orientador, avaliei a interface também, porque estudei isso na minha formação aqui na Unicamp. E eu pedi no finalzinho que ele fizesse uma comparação com outro único aplicativo similar que tinha na Google Play, chamado Trigonometric. A comparação ele sabia e eu também sabia que não era justa, mas era a única coisa que a gente tinha similar para poder comparar. Então, assim, tem uma série de características interessantes também, e tem alguns problemas que a gente tentou evitar no nosso. Por exemplo, eu, como professor de matemática, teria dificuldade para explicar para o meu aluno aquele 0 e menos 1 lá em cima. 0 e menos 1 é um par ordenado? Se é par ordenado, tem que ter parênteses. Isso sem falar do ponto e vírgula, dá um desconto nisso. Não é par ordenado, isso aí é o valor, menos 1 lá em cima, fica esquisito do meu aluno. Então, é uma interface que gera problema para mim como professor de matemática. Ao invés de me ajudar, vai me dar trabalho depois. Mas ela tem coisas interessantes, como os decimais aqui. Para o contexto brasileiro isso não é muito bom, porque a gente não precisa muito disso. A gente precisa de seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá? No questionário final eu pedi que ele criasse uma análise sobre como o aplicativo podia contribuir para o ensino de matemática, que é uma coisa que não consta nas bibliografias, porque é extremamente específico. Mas como eu estava assumindo vários papéis, eu pedi para que ele colocasse isso também. Gostaria de ressaltar aqui essa característica, não vai dar tempo de falar de todas. O projeto dele prevê a participação de aluno e professor de maneira distinta. O recorte que ele fez do aplicativo, colocou na Google Play, não tem isso, é apenas o ciclo trigonométrico lá. A interface pode não ter ficado bonita, a ideia não é essa, a ideia é que ela fique usável, e dentro das avaliações nós fizemos a avaliação heurística e o walkthrough cognitivo também, essas coisas ficaram bem atendidas. Tá? Muitas vezes eu vi a apresentação dos trabalhos anteriores numa complexidade muito interessante, muito grande, se comparado à complexidade do nosso próprio trabalho. E eu acho que a educação precisa dessas duas coisas. Tem que ter muita gente pensando em coisas complexas que vão ser utilizadas daqui a muitos anos. Tem que ter alguém pensando no futuro, e a gente acho que pensou mais no dia a dia, no atual. E às vezes tem coisas simples que podem ajudar o professor a melhorar a qualidade da sua aula. Esse aplicativo está à disposição gratuitamente na Google Play. O Colégio Visconde de Porto Seguro tem apoiado o desenvolvimento de uma versão para iPad. É isso. Então, muito obrigado, Osmar. Eu que agradeço. Nós temos tempo para perguntas. Osmar, primeiro eu quero já aproveitar o comentário que você fez no final, dizer que eu concordo com você, eu tenho muita simpatia pela ideia de aplicações simples, práticas e para serem usadas no dia a dia. Entendeu? Principalmente no contexto da escola, hoje que está sendo cada vez mais comum o uso de smartphones, de tablets, são aplicativos que ajudam no dia a dia a tarefa do aluno. Muitas vezes nós não precisamos mesmo assim de alguma técnica, algum aplicativo muito grande, muito bem elaborado para fazer a diferença,
principalmente se tratando de coisas específicas, né? E nós estamos vendo aí uma popularidade assim, muito grande dos apps, né? As aplicações para esses dispositivos, né? Só entra lá no Google Play e outro, você vê para uma infinidade de coisas, né? Eu acho, sem dúvida, que esse tipo de iniciativa traz contribuições muito boas para a prática, né, para o aluno, para a motivação, para ele usar, para ele praticar. Com relação ao projeto, eu fiquei com curiosidade, assim, como vocês executaram a avaliação heurística e também se vocês estão pensando para versões futuras em algumas coisas específicas para acessibilidade. A avaliação heurística a gente fez baseada nas 10, principalmente nas 10 heurísticas do Nielsen, e no fundo o que o Murilo percebeu, o que eu tentei passar um pouco também, foi assim, durante o próprio processo de construção da interface, algumas heurísticas foram sendo atendidas aos poucos. Então, que tipo de resposta a interface dá quando eu mexo a extremidade do arco? Por exemplo, olha, tem que ter um cantinho ali indicando que está aumentando o arco e tem que ter também uma resposta, que arco é. Então, esse tipo de coisa foi sendo atendido durante o próprio desenvolvimento. Foi uma coisa que ele percebeu também, né? A avaliação não foi feita só no momento final. Por isso que a comparação com a outra interface também era injusta, porque nós não acompanhamos o desenvolvimento da outra interface e nem tinha artigo sobre ela, mas a gente achou que era relevante comparar um pouco, que era a única que a gente tinha. A avaliação heurística a gente fez respondendo questionário, mas ele bolou um questionário baseado nas heurísticas de Nielsen e eu fui respondendo e usando o aplicativo. Quem respondeu foi você e o Murilo? Foi eu mesmo, eu mesmo. Você, ele bolou o questionário, eu como avaliador de interface, seria o terceiro papel, né? Sim, que eu exerci aí. Eu mesmo respondi essas questões. Mas o rico desse negócio que ficou foi que o desenvolvimento, usando protótipos em papel, foi eliminando uma série de coisas antes, e o custo disso em termos de tempo de desenvolvimento para ele, quando teve a interface já terceiro, quarto protótipo pronta, foi bem rapidinho. A questão de acessibilidade realmente tem pouca coisa ali, né? Não dá para aumentar o botão, não dá para aumentar a fonte nessa versão. A ideia é permitir isso em versões futuras, sim. Por exemplo, esse exemplo aí. Aproveitando, alguém tem alguma pergunta? Marinilson. E aí você acha viável fazer essa avaliação com os alunos depois que isso estiver pronto? É uma experiência que pode ser interessante. É uma experiência direcionando as questões, não colocando de maneira muito técnica. Eu acho que sim. A professora Marinilson Belmudes do Centro de Tecnologia Aplicada do Colégio Visconde Porto Seguro. Agradeço a presença. Muito obrigado. Eu acho que seria interessante, aí a gente poderia fazer um questionário com o aluno, depois ele usar a plataforma. Sim. Né? Então, se mais ninguém tem alguma questão, nós podemos encerrar a sessão. Muito obrigado. Obrigado, Osmar, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.